E aí, pronta para o nosso terceiro vídeo da série de PNL. Nesse vídeo nós vamos falar de rapport, backtracking e calibração. Se você não assistiu os vídeos anteriores, volta lá depois e assiste. O que eu vou falar aqui dá para você compreender, mas vai encaixar melhor quando você perceber lá, entender os conceitos dentro dos vídeos anteriores. Se você já é um estudante de PNL, vai ser fácil para você, vai ser tranquilo, porque eu vou trazer os elementos básicos aqui, eu não vou aprofundar tanto. Então vamos lá. No vídeo anterior nós falamos dos sistemas representacionais, quando uma pessoa é mais visual, mais auditiva, mais sinestésica ou mais neutra. E é importante sempre falar que essa pessoa está naquele estado, ou seja, ela pode ser mais visual naquele momento, em outro momento ela pode ser mais auditiva. As pessoas vão combinar isso, então cuidado para não olhar a representação dos sentidos da pessoa, esses sistemas representacionais, como uma regra. A pessoa é isso, a pessoa é aquilo. Não rotule as pessoas. As pessoas vão ter uma combinação e essa combinação pode mudar de acordo com os acontecimentos da vida dela, de acordo com o estado emocional dela. Então isso é para você ter um elemento, onde a gente separou isso no vídeo anterior, para você entender eles separadamente. Mas no fundo eles vão trabalhar juntos. A pessoa vai usar pelo menos dois ali, dependendo da área da vida dela. E para isso a gente precisa estar atento. Então, primeira reflexão, não julgue a pessoa se ela é visual, auditiva ou sinestésica. Perceba para onde ela está indo naquele momento e com aquela foto da realidade, você vai se adaptar a ela, que é o que nós vamos falar nesse vídeo. Perceber isso passa por você fazer os exercícios anteriores. Perceber que palavras a pessoa usa, se são mais visuais, auditivas ou sinestésicas. Começar a calibrar. Essa é a ideia da calibração. É entender, quando uma pessoa está mais tristezinha, como é que ela está processando? Que palavras ela usa? Qual é a linguagem corporal dela? Quando essa pessoa está mais alegre, que palavras ela usa? Qual é a linguagem corporal dela? Que tipo de expressões ela tem? Começa a comparar isso e entender essa diferença. Quando a pessoa está falando de uma coisa que ela não entende muito, como é que são as palavras que ela usa? Qual é a linguagem corporal dela? Como é que fica a fisionomia dela? Quando a pessoa está falando de alguma coisa que ela domina, qual é a linguagem? Qual é a estrutura emocional que ela passa para você? Como é que a fisiologia dela, o corpo dela traz essa informação? Começa a comparar tudo isso. Comparar isso é calibrar aquela pessoa. Dentro da PNL a gente tem uma máxima. Por mais que você tenha conhecimento, nunca julgue a pessoa pelo seu conhecimento. Sempre teste esse conhecimento. Sempre valide. Então, eu já trabalho com PNL, só de dar formações no Brasil inteiro, em Portugal, já tem mais de 15 anos. E até hoje, por mais que eu faça isso todo dia na minha vida, eu não julgo as pessoas. Se eu percebo alguma coisa, eu faço algo para testar para ver se a minha percepção está real ou não. Eu não vou julgar essa pessoa. E outra coisa importante é, quando você perceber essa pessoa, você percebeu ela hoje, por exemplo, você vai encontrar ela daqui a um mês. Não julgue ela pela pessoa de um mês atrás. Muitas coisas podem ter mudado. Então perceba ela com a realidade dela naquele momento. Calibre novamente. Calibração é isso. Quando é que eu vejo que a pessoa está triste, quando é que ela está alegre? Quando ela entende e quando ela não entende? Quando ela entra ou não entra em partes emocionais? E aí, você vai começar a usar todo o teu recurso para gerar uma melhor empatia, um melhor relacionamento com aquela pessoa. Como é que você vai fazer isso? Simples. Se você percebe que aquela pessoa está entendendo mais de alguma coisa, que tipo de perguntas você faz? Se você percebe que ela usa determinadas palavras, determinada linguagem corporal, como é que você encaixa isso para gerar sintonia e encaixe fino na tua comunicação com essa pessoa? Quando você calibra e encaixa essa comunicação com outra pessoa, você está fazendo aquilo que a gente chama na PNL, no coaching, de rapport. O que é o rapport? É essa sintonia. É você falar a mesma língua verbal e não verbal da outra pessoa. Para você entender um pouco mais disso, a neurociência, há uns anos atrás, descobriu uma coisa chamada neurônios espelho. Tem várias histórias de como isso começou. A mais conhecida é que os cientistas estavam fazendo um experimento no laboratório com um macaco. Esse macaco estava cheio de eletrodos na cabeça e eles estavam testando toda a parte motora do macaco. Diz a história aí que o experimento estava no intervalo, mas o macaco continuava conectado com o equipamento. Estava na hora do almoço. Um cientista entrou tomando um sorvete e o macaco estava olhando para ele. Toda hora que o cientista levava o sorvete na boca, o macaco não estava fazendo nenhum movimento, mas ele estava olhando para o cientista. Quando ele levava, apitava a máquina como se o macaco estivesse fazendo um movimento. E eles começaram a perceber que, por mais que o macaco não fizesse o movimento, ele observava o cientista e, quando ia o sorvete na boca, a máquina apitava lá novamente. E eles começaram a ficar curiosos, começaram a pesquisar isso. Moral da história, eles descobriram que a gente chama hoje de neurônios espelho. O que são neurônios espelho? São alguns neurônios que ficam em algumas áreas do cérebro, principalmente na área da comunicação, da empatia, ali, que faz a gente
olhar o que está do lado de fora e imitar ou ensaiar internamente para ver se aquilo encaixa ou não encaixa com a gente. Vamos lá. Como é que a gente percebe isso? Uma criança, um bebê, como é que ele aprende? Normalmente ele imita o que ele está vendo do lado de fora. Hoje, como é que nós fazemos isso? Quando você vê o comportamento de alguém, muito rapidamente o teu cérebro cria uma imagem daquele comportamento e bate com o teu jeito de se comportar. E aí eu chamo isso de sintonia ou não com outra pessoa. Quer ver? Você já deve ter ido numa festa ou num evento e alguém te apresenta uma pessoa. E essa pessoa, você falou com ela 30 segundos, mas de repente você não bateu muito com ela. Você não sabe dizer porquê, mas você não bateu muito com ela. Já aconteceu com você? Ou o contrário. Você conheceu ela 30 segundos e adorou a pessoa. Apesar de 30 segundos de conversa, não dá para conhecer o outro ser humano. Sabe por que isso acontece? Porque o nosso inconsciente, o nosso cérebro, ali, esse sistema 1 aqui do Daniel Kahneman, que é esse processo inconsciente, ele percebe todo o movimento da linguagem verbal e não verbal da outra pessoa e faz uma imagem mental daquilo e bate com o nosso jeito. Só que ele faz isso muito rápido. E quando ele faz isso, ele te dá um parâmetro. Essa pessoa é legal, essa pessoa não é legal. E a gente avalia isso. E eu ainda brinco que a gente bota a culpa no santo, né? Meu santo bateu com essa pessoa, meu santo não bateu com essa pessoa. Não tem nada a ver com o santo. Tem a ver com como o teu cérebro está processando, como é que ele está captando e como é que ele está fazendo essa sintonia ou não desse processo. Tome sempre cuidado com isso. Por quê? Isso pode levar você a um julgamento prévio daquela pessoa por parâmetros anteriores que você tem na sua cabeça. Então, valida quando isso vier. Siga a tua intuição, mas valide. Essa ideia do neurônio espelho é a base que explica o rapport. Então, eu estou o tempo inteiro querendo gerar uma sintonia. Quando eu vejo sintonia, dá match ali, essa pessoa é legal. Quando não tem sintonia, eu não gostei tanto, não me conectei tanto com essa pessoa. Como é que você faz para se sintonizar com as pessoas que você quer? A forma mais simples, se interesse sinceramente por elas. Quando você faz isso, naturalmente, você vai se conectar com as pessoas. A técnica em si é você usar as palavras que a pessoa usa, como eu falei aqui, lembra dos sistemas representacionais, do nosso encontro anterior aqui, do vídeo anterior? Usa as palavras que a pessoa usa gestos corporais mais parecidos com ela, mas de uma forma sutil. Tudo isso vai gerando uma sintonia. É óbvio que essa sintonia que eu estou explicando aqui é a mais básica de todos. Tem muitos níveis acima disso, mas vamos com calma no coração, que não dá para trazer todo esse conteúdo aqui nesse vídeo. Terceiro conceito para a gente mergulhar aqui dentro desse vídeo e fechar é o backtracking. O que é o backtracking? Você já participou de uma reunião, e aí você tem lá 1 hora de reunião, cada um está falando alguma coisa na reunião, você sai daquela reunião e na reunião seguinte, você achou que o outro deveria entregar alguma coisa, mas o outro não teve essa percepção? O que está acontecendo ali? Se você está num momento de uma conversa importante, como uma reunião com várias pessoas e várias coisas foram debatidas, ao final dessa reunião você precisa validar isso. Essa validação, nome bonito dentro da PNL, do coaching, é backtrack. Como é que funciona essa validação? É você chegar e falar, fulano, então só para a gente resumir, ficou acordado aqui que você vai fazer isso, isso e isso, e você traz isso semana que vem para a gente, tá certo? Ciclano, para você ficou isso, 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 e você traz isso semana que vem. Faltou alguma coisa? Para mim ficou isso, isso, isso. Você valida o entendimento. Quando você faz essa validação, você tira a interpretação que acontece muitas vezes. O nosso cérebro é campeão em interpretar. Até porque, quando a gente está numa reunião ou num processo mais longo, muitas vezes a nossa mente dá aquela voadinha. Não dá aquela voadinha? Só que quando a sua mente voa e você volta, você perdeu um pedaço da informação. Normalmente, nós não vamos virar para quem está ali conduzindo a reunião e vamos falar, cara, desculpa, minha mente viajou ali, pode repetir? Normalmente a gente finge que nada aconteceu, não é verdade? E aí, nesse finge que nada aconteceu, ficou uma lacuna na tua cabeça. Essa lacuna, no dia seguinte, nos momentos seguintes, ela vai ser preenchida pelo aquilo que você acha. Teu cérebro vai pegar o que veio antes, o que veio depois e vai completar com aquilo que faz sentido para ele. Só que isso não necessariamente foi o que foi dito na reunião. E aí, sabe qual é o efeito disso? Já discutiu com alguma pessoa com certeza absoluta do que você está falando e a outra pessoa discutindo com você também com certeza absoluta do que ela está falando? Então, cuidado. Backtracking é garantir o entendimento. Tudo aquilo que foi importante, uma negociação, uma reunião, um assunto sério no teu trabalho, na tua casa, faz backtracking, valida. Fulano, você, então assim, só para resumir, o que é importante para você? Isso, isso, isso. Ou você quer que eu entregue isso, isso, isso dessa forma aqui. Faltou alguma coisa? Me corrija aqui. Usa o backtracking a seu favor. Esses 3 elementos da PNL, calibração, rapport e backtracking, são elementos essenciais. Esses dois vídeos que eu fiz agora, esse, o vídeo 3 e o vídeo 2, sistemas representacionais,
são a base primordial para todos os elementos que vêm depois da PNL na estrutura da comunicação. Então, volta neles, revisa eles e mergulha. Se você ainda não estudou PNL profundamente, não fez um curso, mergulha nisso, vale muito a pena. Ela vai trazer muitas ferramentas para você. É algo apaixonante, eu sou suspeito para falar, porque eu já tenho aí, como eu falei, já mais de 15 anos trabalhando nessa área. Ainda estou fazendo meu doutorado em Ciências da Saúde e minha pesquisa é sobre PNL, para você ver como é que eu gosto um pouco desse assunto. E aí, ajudou um pouquinho teu vídeo? Esse vídeo? Se ajudou, deixa teu like, curte. Se você não está inscrito, se inscreve aqui. Compartilha com alguém esse vídeo, com alguém que possa precisar desse tipo de informação, para alguém que queira aprender mais sobre PNL. E nós nos encontramos por aqui. No vídeo 4, nós vamos falar de posições perceptuais. Como é que você se coloca no lugar da outra pessoa e como você usa isso para entender o modus operandi do mundo desse funcionamento e para negociar melhor, para interagir melhor, para diminuir os conflitos na sua vida. Então, deixa teu like, vamos com a gente, já já tem mais para você.